Olá, boa noite para quem está chegando. Muito bom ver alguns colegas aqui, doutora Nájila, doutora Giovana, doutor Zilan, doutor Felipe, meu ex-aluno na Unisanta. Boa noite para quem está chegando. Muito obrigada pela presença. Os colegas que estão interessados em entender um pouquinho sobre os atores do direito ferroviário, sobre o direito dos transportes ferroviários aqui no Brasil. Estou com uma intensa chuva aqui, né? Hoje estou em Santos, São Paulo, então está chovendo bastante. Pode ser que tenhamos algum barulho externo. Já convidei a doutora Eliane Otaviano para estar aqui conosco. Já enviei a solicitação para ela. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão chegando. Acho que ela já está aqui conosco. Estou habilitando. Muito bom tê-los aqui conosco. Doutora Eliane, professora, Boa noite, minha querida. Que boa honra noite. estar aqui, olha. Tô com saudade dessa moça, viu? É da Zoe, minha netinha Zoe. Uma honra ter você hoje conosco, Cristina. A Gostaria de, honra é minha, professora. gostaria de agradecer muito você ter aceito o nosso convite, não só de estar conosco hoje, tratando de um tema tão importante nesse momento de retomada econômica do mundo. E nesse contexto, o transporte ferroviário e o transporte ferroviário ele assume no Brasil um protagonismo importante, principalmente nessa tendência de multiloculismo, nesses investimentos que o governo pretende fazer nesse transporte tão relevante. E para mim é uma honra muito grande tê-la como professora da disciplina do Direito Ferroviário na primeira pós-graduação que é lançada na América sobre o direito dos transportes. E sei quanto você se dedicou no estudo e também no exercício da advocacia dessa disciplina e também da direito marítimo. Né? Vou esperar um pouquinho mais daqueles que estão aqui entrando para lhe prestigiar. Mas desde já eu gostaria de agradecer o fato de você ter aceito esse desafio tão relevante de atuar no direito marítimo já há alguns anos. Essa foi uma escolha muito importante no direito ambiental e agora no direito ferroviário, do agronegócio. A sua carreira realmente ela é exponencial em todos os sentidos e eu tenho muita admiração por cada vez mais, Professor, tenho certeza que vai ser de maior sucesso. olha, professora, tudo isso aconteceu por causa de pessoas, né, de anjos na minha vida, e a professora sabe que é um deles. É um desses anjos que me mostraram o direito marítimo quando eu ainda era uma advogada ambiental, que também tinha contato com infraestruturas, mas sem o seu apoio, inclusive na docência, eu tenho certeza que as coisas não seriam, que as coisas não estariam como estão agora. E o direito ferroviário, eu brinco, né? Que às vezes eu pego no tranco, mas deu certo. Conseguimos criar essa primeira. Na realidade, é muito bom. Para mim é um privilégio, é uma honra. E para mim é muito bom saber que a MLaw ela tem um projeto inédito no nosso país, que é essa pós em direito dos transportes. Na realidade, a disciplina, com exceção da cadeira de mestrado da UNB, que ainda é muito voltada para a engenharia civil, ou mesmo para algumas pós-graduações stricto sensu da área da engenharia, na realidade, essa disciplina de direito dos transportes ferroviários ou direito ferroviário, ela é única no Brasil e só a MLaw proporcionou isso.
eu vou fixar o tema aqui, deixa eu só me organizar para falar um pouquinho, para colocar a temática. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o comentário. Coloque uma boa noite para quem está nos prestigiando. Aqui, vou conseguir fixar. Ah, não, peraí. Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui. Giovana Vanderlei, minha querida. Obrigada. Professora Michele Cristi, seja bem-vinda. Deixa eu só... César Lousada, nosso querido professor, na Tércia. Nossa professora. Desculpa aqui que eu tô... Puxa vida, Tamara, Bruno, Aleni, muita gente me prestigiando, como não poderia ser diferente, né? Pronto, consegui fixar aqui o comentário. Consegui. Desculpa até repetir. Os agradecimentos à professora Maria Cristina Coutinho, advogada, atuante principalmente na área ambiental, direito marítimo, e também agronegócios, direito ferroviário, investimentos em geral, de infraestrutura. Infraestrutura, né, professora? Professora Maria Cristina é mestre em direito ambiental e também é professora do curso de Direito e Administração na cadeira de Direito Marítimo e de Direito Ambiental e nos cursos de pós-graduação da mesma instituição. Professora, nosso parceiro, e envia um grande abraço, obrigada pelo apoio, pela parceria, inclusive dada através da Cristina, e que muita a professora Cristina integra o quadro na disciplina e também nessa pós-graduação, a única sobre o direito dos transportes. Professora, tá cortando um pouquinho a sua fala. Não sei se é pela chuva, porque está chovendo exponencialmente em Santos. Pode ser. Eu te ouço bem. Mas, enfim, professora Maria Cristina é professora de Direito Ferroviário da pós-graduação. E, para deixar mais à vontade com vocês, eu vou me despedir, porque eu também quero assistir muito essa live. E muito obrigada, professora, e espero que tenha outras oportunidades. Eu ia sugerir que talvez o ruído venha do seu aparelho, porque do meu, ok. Tá, o meu aqui. Talvez por estar também com dois aparelhos ligados, né? Pode ser também. Todos, para quem está na oportunidade. Eu vou confirmar aqui, porque eu estou ao vivo pelo Instagram e pelo Skype. Então, para quem... todos me escutam bem ou é só a professora Eliane? Como que está o som? Para quem está presente na live no Insta. Me escuta bem. Tá ótimo. Professora, mais uma vez, minha gratidão sempre... Não esqueça que dia 27 e 28 nós temos um congresso, né, Cristina? Exatamente. Direito Marítimo e Portuário Aduaneiro e o primeiro congresso de Direito dos Transportes. E nós estamos num mês muito especial, que é o Black November, e a MLaw está com uma série de descontos que vão de 45% a 90%. Todas as promoções estão no nosso site, www.mlaw.brasil.com, ou seja, www.mlawbrasil.com. O link está na bio, ok? Obrigada. Professora, gratidão. Uma boa noite. Muito obrigada por tudo. Bom, como a professora Eliane comentou, temos um mês agitado na MLaw Academy, Black November, descontos em cursos.
maravilhosos, eu mesma já fiz vários cursos, alunos e ex-alunos. Hoje recebi uma mensagem muito linda de um ex-aluno meu na graduação da Unisanta, que também foi aluno de cursos na MLO, que obteve uma vitória profissional e pessoal. Então, queria te dar um abraço, Thiago, não sei se você está aqui na live. A doutora Vanessa chegou aqui também, grande amiga, parceira, Vanessa Valois, doutor James Winter, da Comissão de Direito Marítimo da OAB de Santa Catarina, muito obrigada pela presença. Mas vamos falar um pouco de ferroviário, essa área que de fato que redespertou, né, um gigante que estava adormecido por muitos anos, um setor, um modal logístico que por muitos anos permaneceu esquecido e agora parece que está voltando aos trilhos. Tudo indica que sim, pelo menos nas obras de infraestrutura que temos acompanhado, assim como os portos, os novos contratos de arrendamento, concessão, os novos TUPs, as linhas ferroviárias, que estavam em grande parte sucateadas, começaram a ser objeto de novos contratos ou, ao menos, a renovação dos contratos de concessão. E, fora isso, a construção de uma nova malha ferroviária através de regimes de parceria público-privada. Temos aí um novo PPI também, e é fato que o Brasil, atualmente, a gente está falando aqui de transporte de carga, mas atualmente o Brasil não chega a ter 30 mil quilômetros de malha ferroviária, enquanto nos Estados Unidos possui 300 mil quilômetros de malha ferroviária. Mesmo possuindo, até acompanhando justamente os colegas do agronegócio, e aqui mando um abraço para o pessoal do Centro-Oeste, colegas do Centro-Oeste, mesmo acompanhando, né, acompanhando todas as estimativas e informações do setor, veja que nós somos ainda uma referência mundial no agro, mesmo com o frete mais caro do mundo, porque envolve aí o transporte de soja por caminhões, na maioria, a gente não tem uma malha ferroviária muito abrangente, e mesmo assim conseguimos ser mais competitivos, como por exemplo, em relação aos Estados Unidos. E o Brasil tem tudo para dar certo, se investir da forma correta, adequada, e houver a legislação e a segurança jurídica necessária para que esses investimentos em transporte, em ferrovias ocorram. Tá? E por que eu estou falando de transporte de cargas? Porque é a prioridade, pelo menos para os nossos planos, né, para o nosso planejamento, o transporte de cargas é de fato a prioridade. Conversando, inclusive, no último bate-papo com um colega da NTT, ainda nós não temos uma previsão muito feliz para o transporte de passageiros. Tá? A Rumo Malha Paulista, o diretor da Rumo Malha Paulista recentemente já anunciou vários investimentos, bilhões de reais em investimentos para melhorar a malha para transporte de cargas, inclusive em relação ao trabalho feito com os municípios e talvez aí alguma coisa vá para passageiros. Professor Frederico Messias, nosso grande juiz, um dos representantes do Poder Judiciário que temos muito orgulho de dizer que é um grande conhecedor do direito marítimo, um grande profissional, um grande ser humano. Muito obrigada pela presença e todos que estão chegando. E falando sobre justamente a questão da malha ferroviária, há de se entender, e isso eu deixei muito claro no chat passado, que não foi divulgado no Instagram, mas falei muito sobre a questão da regulação das ferrovias no Brasil. A regulação das ferrovias no Brasil é o que vai efetivamente determinar o sucesso desse modal, assim como outras questões voltadas para a infraestrutura. Luiz, tudo bem? Você que é do Rio de Janeiro, posso chamar de você, obrigada por estar conosco. Muito obrigada a todos e todas que estão chegando. E, de fato, essa regulação ela precisa ser melhor estruturada. O Brasil, com todos os investimentos, o Brasil ainda não tem um marco regulatório que traga segurança jurídica para os investimentos em malha ferroviária, para os contratos de concessão.
tudo depende muito ainda da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável muitas vezes por intermediar questões relacionadas a equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as concessionárias e os conflitos entre concessionárias e usuários. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar dos atores, né? Na realidade, esse bate-papo seria para falar dos atores do transporte ferroviário. E eu fico aberta a perguntas. Se a gente não conseguir fazer nesse tempo, temos aí mais uns 35, 40 minutos, se não conseguirmos fazer nesse tempo, eu fico à disposição. Quem é aluno da pós em transportes da EMILO está a par de tudo isso que eu vou falar e, na realidade, venho trazendo mais algumas novidades que estão aí para o nosso material do curso para 2021, porque o transporte ferroviário vem sofrendo e o regulamento jurídico, a regulação jurídica vem sofrendo algumas modificações, algumas resoluções novas, instruções da NTT vêm surgindo para regular a questão do transporte ferroviário e terrestre como um todo. E é isso. Vou aqui aproveitar alguns comentários. Doutora Lelaine Falzino, grande amiga, hoje já é amiga, lá de Santa Catarina, uma grande especialista também na área, aluna, ex-aluna nossa aqui da EMILO Academy, estou vendo vários alunos, ex-alunos. Muito obrigada pelos comentários. Realmente o investimento é necessário. O programa, o PPI, ele contempla investimentos, precisamos de fato de investimento privado e facilidades por parte do poder público para que esses investimentos ocorram sem uma mudança brusca, sem que uma mudança brusca de governo interrompa esse tipo de situação. Tá? Então, por isso, vamos falar um pouquinho desses atores, esses sujeitos do transporte ferroviário. Lá na pós de Direito Marítimo, se fala muito dos sujeitos e dos atores do direito marítimo. E a ideia aqui é falar um pouquinho dos sujeitos que são parte em toda essa relação do transporte ferroviário. Tá? E quem são esses atores? Primeiro, nós temos os atores institucionais. Eu falo nós, né? Primeiro, o Brasil tem esses atores institucionais. O ordenamento jurídico brasileiro prevê alguns atores institucionais. E quem são esses atores? Um deles eu já falei, é a própria NTT. Vamos lembrar historicamente que o nosso país é um país que estatizou as ferrovias por muito tempo. E por conta disso elas ficaram sucateadas. Vamos lembrar que as ferrovias chegaram no Brasil através de um projeto visionário do Barão de Mauá, que foi, na realidade, o primeiro investidor, o homem visionário durante o Império. Isso a gente vai pensar lá na época de 1840, 1850. Luiz, vamos falar um pouquinho do PL 281, é importante falar dele. Tá? E Barão de Mauá, ele foi, de fato, o visionário. Por quê? Porque é de autoria, digamos assim, é de responsabilidade dele o primeiro projeto multimodal do Brasil, que era justamente a ferrovia que ligava a sua fazenda, lá na região serrana do Rio de Janeiro, ao porto, tá? Se não me engano, na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Então, lá no século XIX, as ferrovias elas começam a surgir no Brasil por investimentos privados, e aí surge já naquela época a ideia do que a gente chama de parceria público-privada, o primeiro, digamos assim, primeiro croquis, o primeiro esboço do que a gente chama de parceria público-privada, porque os investimentos eram em sua maioria privados, claro, com um aporte governamental, com uma segurança governamental. Muitas empresas britânicas, portanto, vieram investir no Brasil. Em São Paulo nós tínhamos a Railway, né? A companhia Railway aqui em São Paulo, justamente pelos investimentos britânicos. E quando veio a Primeira República, esses investimentos eles já começaram a desacelerar. Os trilhos começaram a desacelerar. E na Segunda República, pior ainda, porque tudo foi estatizado. A Era Vargas ela foi muito ruim para o transporte ferroviário, na realidade, para vários serviços de infraestrutura. E aqui eu não estou criticando o Getúlio Vargas pessoalmente, mas a realidade é essa. A Segunda República ela foi muito ruim
porque estatizou tudo e o aparato governamental não tinha condições de investir em novas malhas ferroviárias ou mesmo fazer a manutenção das já existentes. Quando a gente, vamos lembrar que aqui em São Paulo, por exemplo, era a antiga FEPASA, outros estados, a RFFSA, né, que é a companhia que depois adquiriu também a própria FEPASA, que acabou deixando de existir, e lá no governo, lá depois da Constituição de 88, lá no governo FHC, a gente teve o Brasil, ele teve a possibilidade de receber investimentos privados através daquele mecanismo de descentralização, tá? Descentralização governamental e um programa de desestatização que começa com a criação da própria NTT, lá no ano de 2001, tá? A professora aqui está colocando um pouquinho dos nossos cursos, como que pode ser cursado, tá? Direito ferroviário, nós temos um módulo exclusivo na pós em transportes. Então, um pouquinho do que eu estou falando para vocês aqui, vocês vão ver nas nossas aulas. Na realidade, vão ver de forma mais aprofundada nas nossas aulas da pós-graduação, tá? Doutora Juliana Jorge, colega advogada, presidente da Comissão de Marítimo da OAB do Guarujá, que vai receber bastante investimento aí, e pretendemos instalar as ferrovias aí, temos uma questão fundiária para lidar, e na realidade vai ser um desafio, mas entendo que o Guarujá também vai se beneficiar muito do PPI e também da instalação de uma malha ferroviária. Tá? Então, voltando a essa questão, para falar um pouco desse histórico, não dá para falar de nada sobre transporte ferroviário no Brasil, ou mesmo direito ferroviário, se não falarmos esse histórico de uma primeira privatização, na realidade uma ideia de parceria público-privada, depois uma estatização. Lá nos anos 50, o transporte ferroviário perdeu total importância, o transporte rodoviário ganhou importância, as montadoras vieram para o Brasil e todo mundo já conhece a história. Tá? Eu tive o privilégio de andar de trem, eu fazia a linha, e já tive a oportunidade de andar na linha que fazia de Santos, na Baixada Santista, até o Vale do Ribeira, que era a linha Santos-Juquiá. Então, muito velho, trem muito velho, mas ainda tive essa oportunidade. Né? Então não dá para dissociar isso, não dá para deixar de falar não dá para falar do transporte ferroviário e fazer essa linha do tempo e saber o porquê a malha ferroviária perdeu importância. Ela perde importância primeiro com a concentração de toda a malha ferroviária no mecanismo estatal, o que causa um sucateamento. Fora isso, todos os funcionários concursados, enfim, sabemos de toda essa história, acaba perdendo competitividade. Dr. Marcelo Samarco, um colega muito querido, presidente da Comissão de Direito Marítimo da OAB de Santos, muito obrigada pela presença. E com todo esse histórico, a malha ferroviária ela volta de forma muito tímida a andar um pouquinho quando vem esse plano de desestatização de vários serviços que eram públicos, tanto na área de telefonia, energia elétrica, e vem o transporte ferroviário nesse pacote. Primeiro vem empresas como a América Latina Logística, depois aí outras empresas acabam trabalhando as concessões e os arrendamentos da malha. Só para lembrar, tá? Só para lembrar, temos que entender que privatização não é desestatização. Na realidade, desestatização gera privatização, mas não são a mesma coisa, até porque a malha ferroviária é patrimônio da União. Então, está lá na Constituição, artigo 20, 21, 22 da Constituição, tá? Então, só para lembrar que a malha ferroviária ela é bem da União e, por isso, a maioria desses contratos celebrados são contratos sob regime de arrendamento, concessão, tá? E como a professora Nájila falou, eu agradeço aí a intervenção da professora Nájila, gratidão. Professora Nájila é uma grande amiga querida lá do Maranhão. Aliás, a região de Matopiba, né, professora Nájila, tem um grande interesse nessa expansão da malha ferroviária para poder escoar essa produção.
tá? Não ficar dependente também só da Vale, né? Não só da linha da Vale para escoar o minério de ferro. Precisamos de investimentos também para escoar a produção do agronegócio que vem lá de Tocantins, que vem lá do Mato Grosso, tá? E é isso, fazendo esse rápido, né, essa rápida, como que eu posso dizer, esse rápido histórico do transporte ferroviário, tendo em vista que hoje nós estamos trabalhando um sistema muito voltado para os contratos de concessão e arrendamento, e muitas das concessões foram renovadas e novas estão sendo realizadas. Exatamente, doutora Nájila, Arco Norte também. Doutora Fabi também está conosco aqui. Eu estou tentando ver o comentário, mas ele está passando, eu não consigo ver. Não estou conseguindo ver tudo. Arco Norte tem uma importância enorme, está recebendo muitos investimentos. Bom, e vamos falar um pouco desses atores, né? Acabei de falar da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela tem uma importância muito grande. Tá? Gostaria de dar boas-vindas ao Dr. Antônio Lauan, professor da EMILO na área de portuário, meu sócio no escritório. Muito obrigada pela presença, gratidão profunda, grande conhecedora aí da área regulatória, já lecionou para o pessoal da ANTAC lá em Brasília. E a NTT ela tem uma importância grande, primeiro, porque ela atua. Olá, boa noite para quem está chegando, pessoal do Comex Girls também. Tem uma importância grande na medida em que é a agência reguladora que vai tratar de todos os contratos, que vai atuar na organização do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, na edição de resoluções, instruções normativas. Boa noite para quem está chegando, a doutora Lucília também está por aí conosco. Então, a NTT ela tem uma importância grande nesse sentido. Ela vai atuar na revisão dos contratos, ela vai atuar justamente junto às concessões e, fora isso, há empresas públicas que acabaram abarcando tanto a malha ferroviária, alguns trechos das malhas ferroviárias que estavam sob a égide do poder público e que não foram objeto de concessões por empresas privadas, como, por exemplo, a própria Valec. A Valec ela acabou recebendo contratos, ações trabalhistas de funcionários antigos, quando houve essa migração para um modelo de desestatização. Então, a Valec, eu brinco que quando houve a transição de governo, lá em 2018, eu falei, pronto, agora a Valec cai, que a Valec ela é muito cara para o governo. Mas não, a Valec, o governo ele conseguiu, o Ministério dos Transportes e da Infraestrutura conseguiu ressuscitar, digamos assim, a Valec. Hoje a Valec ela tem uma importância grande, tanto para o Ministério quanto para a NTT. E fora isso, a EPL. Tá? A EPL que também estava lá quase fadando ao fracasso e acabou sofrendo uma remodelagem. A empresa de planejamento e logística SA, é uma SA, tanto a Valec é uma empresa pública no formato de SA e a EPL é a mesma coisa. As duas elas têm uma função importante na parte de modelagem de negócios, na parte de organização da logística e também junto ao Ministério da Infraestrutura e a própria NTT. E vamos falar dos stakeholders privados, que são as concessionárias de transporte ferroviário e os próprios usuários. Temos aí a figura dos usuários dependentes e independentes. Tá? Fabi, questão do trem-bala. Não tenho boas notícias, pelo menos até agora, o meio do ano, esse ano, a gente não tem uma previsão aí de... A Rumo, ela está querendo investir aqui no estado de São Paulo em transporte de passageiros, mas o nosso marco regulatório, a nossa modelagem jurídica ainda não favorece muito. Para falar a verdade, nós precisamos de um marco regulatório para o transporte ferroviário no Brasil urgentemente e um marco regulatório que possa efetivamente prever como que vai ser o regime, se não um marco regulatório, mas a própria NTT, mas de forma segura, porque o próprio regulamento atual ele é um pouco discrepante, ele inclusive contraria formalmente a própria Constituição.
Então, a ideia seria um marco regulatório para dar segurança para o transporte de cargas e passageiros, ou pelo menos fazer uma previsão complementando a Constituição de forma adequada e deixar um espaço para a NTT trabalhar no que diz respeito à regulação. Mas em termos de tarifas, o transporte de passageiros, ele ainda é um transporte que precisa ser subsidiado e um transporte muito caro. Tanto que na minha última conversa com um colega da NTT, ele até comentou: Cristina, o plano de se fazer uma ligação, tanto o transporte de passageiros quanto uma ligação com o Mercosul, como, por exemplo, acontece na Europa, é algo que ainda está um pouco distante. Mas eu penso que se esse governo e se os atuais ministros e diretores e gestores continuarem com essa mesma visão, eu entendo que o Brasil ele pode ganhar com isso nos próximos anos. Tá? Então, os atores institucionais, basicamente, são aí a NTT, o próprio Ministério da Infraestrutura, antigamente Ministério dos Transportes, tá? Então é Ministério da Infraestrutura hoje. Nosso querido ministro Tarcísio, que vem fazer um trabalho incrível pelo Brasil, parabenizo o trabalho dele, porque vem sendo um trabalho maravilhoso. Colegas que estão no Ministério, colegas que estão na NTT, a Valec, a EPL e os concessionários, que são as empresas concessionárias do serviço de transporte ferroviário, e os usuários, que muitas vezes, por exemplo, quando trabalhamos com a questão do agro, a CNA, a ProSoja, muitos associados da confederação ou de associações de produtores são usuários, sejam independentes ou dependentes do transporte ferroviário. E nem sempre eles vão negociar diretamente com os concessionários, com as empresas concessionárias. Tá? Meu querido amigo Maxwell Rodrigues, estou um pouquinho em falta contigo, né, Maxwell? Estou um pouquinho sumida, tá corrido, mas logo eu já estou entrando em contato contigo. Obrigada aí pela presença, muito bom tê-lo aqui com a gente. E, na realidade, as concessionárias, elas estão ali cumprindo um contrato com o governo, vão fornecer o serviço e, só para recordar, para quem não é aluno ainda da pós e gostaria de estar conosco na pós eu explico bastante qual que é a diferença entre o que a gente chama de modelo horizontal e modelo vertical no transporte ferroviário. São modelos criados, trabalhamos bastante aqui, somos inspirados, querendo ou não, um pouquinho no modelo norte-americano, tá, que é o modelo federalista, mas o Brasil ele adota muito o modelo de transporte horizontal. O Brasil tentou, eu falo que tentou porque lá em 2014 o Brasil ele traz no ordenamento jurídico, a NTT traz no ordenamento jurídico a figura do OFF, o operador ferroviário independente, para tentar trazer um pouquinho do modelo que a gente chama de Open Access, um modelo vertical para os contratos ferroviários. E na realidade, no Brasil, a nossa modelagem ela é muito baseada na exploração da malha e também de todos os ativos operacionais. Os trilhos, as bitolas, os vagões, que muitas vezes são velhos. Tá? Então, só para lembrar isso. E dentro de tudo isso, dentro de toda essa contextualização, temos, portanto, as concessionárias, os usuários, a figura do operador ferroviário independente. Eu, a princípio, só tinha visto uma empresa que estava tentando entrar nessa modelagem, mas não tem mais previsão para isso acontecer. Tá? Então, hoje a concessionária ela oferece todo o pool de serviços. Tá? E o usuário ele pode trabalhar sozinho com a concessionária, tá? Ou ele pode ser representado pelo ATM, que é o operador de transporte multimodal. Para quem está acostumado à área de agenciamento de cargas, à área marítima, tem bastante conhecimento do ATM. Tá? Então, esse ATM, ele vai... eu brinco que o ATM ele é considerado o NVOCC do transporte ferroviário. Por quê? Porque ele seria um operador sem vagão, ou um operador sem ser concessionário. Esses OTMs eles são cadastrados no site da NTT e vão fazer toda a intermediação entre a concessionária, se no caso for um usuário que não tiver um volume muito grande de carga, tá? Ou mesmo um usuário que não tenha um contato com a concessionária de serviços ferroviários. Tá?
A princípio temos esses atores. Eu estou aqui correndo para continuar falando dos atores, porque tem mais gente ainda que participa de toda essa relação. Tá? Gente, até aqui está tudo bem, podemos dar continuidade. Falei um pouquinho dos atores institucionais, desses atores que fazem parte do dia a dia do transporte ferroviário. E nesse ponto é bem diferente, né? É muito diferente, porque enquanto no direito marítimo, direito portuário, quem tem bastante conhecimento do regulatório do portuário, o doutor James está por aqui, doutora Nájila, doutor Marcelo, doutora Eliane, vários outros, o doutor Antônio Lauan, grande conhecedor da área regulatória, né? É muito bom poder trabalhar contigo, aprender contigo. E doutora Vanessa, doutor Douglas, vários colegas que estão aqui entendem um pouquinho da área regulatória. Mas o marítimo é totalmente diferente, porque existe uma relação contratual privada muito independente, uma relação muito baseada nos tratados internacionais de direito privado. E o transporte ferroviário ele é um mundo à parte. Ele é um mundo à parte porque ele é 100% regulatório, ele é 100% dependente da máquina pública. Claro, a empresa privada ela vai operar, ela vai ter o seu regime de contratação dos seus funcionários, mas a área ferroviária ela é muito diferente, porque ela depende 100% de regulação, ela é 100% vinculada ao poder público. Não tem contrato, o Brasil ele não validou, por exemplo, não temos tratado internacional de direito privado de transporte ferroviário aqui no Brasil. Se tem, não tem mais aplicabilidade, por várias questões tributárias, questões aduaneiras, questões operacionais, por exemplo, mudança de bitola. Tá? Então, deixando bem claro que a maioria desses atores institucionais, eles são públicos e há stakeholders privados trabalhando os serviços que antigamente eram públicos e dependem de regulamentação governamental. Tá? Muito boa noite para quem está chegando, Ismael Rajar, muito obrigada pela presença. E, por fim, eu quero falar um pouquinho desses atores que trabalham de forma direta. São atores das relações trabalhistas ferroviárias. Que eu até brinco, eu tenho um ex-aluno, Giovanni. Giovanni, não sei se você está aí, mas se você tiver um abraço, Giovanni, ele é controlador de tráfego ferroviário, ele virava à noite trabalhando no Porto de Santos e depois ele ia para a minha aula às 7h30 da manhã. Então, muito obrigada aí, Giovanni, se você estiver por aí. A minha homenagem aos controladores de tráfego ferroviário, que são extremamente importantes para que não existam acidentes ferroviários. Tá? Então, eu já falei que temos os controladores de tráfego ferroviário. Fora isso, o CCO, digamos assim, né, o operador ferroviário do Centro de Controle Operacional, ele vai ter como o centro operacional da praticagem para quem atua na área marítima. O controlador operacional na área ferroviária, ele tem que olhar todas as câmeras, ele tem que estar atento, ele vai olhar todas as operações, ele vai saber a troca dos vagões, então ele tem uma importância muito grande. Então ele vai oferecer as coordenadas para o maquinista. Então, esse controlador de tráfego ferroviário ele vai fornecer as coordenadas para o maquinista poder seguir na linha férrea, seguir da forma adequada, né, com segurança e eficiência. Além do controlador de tráfego aquaviário, também tem a figura do operador de escala. Isso eu estou falando dessas personagens que vão fazer parte das relações e também das questões trabalhistas envolvendo o direito dos transportes ferroviários. O operador de escala, que vai ser responsável pela logística das equipes de maquinista, a escala das equipes que vão entrar, que vão sair, todos os auxiliares que são envolvidos diretamente na operação ferroviária. Tá? E, fora isso, o operador de escala ele vai garantir todos os insumos necessários para o processo logístico ferroviário. Fazendo uma analogia bem boba, então seria mais ou menos como se fosse o agente marítimo para o armador. Ele é responsável por toda essa organização, mas ele não é um mandatário da empresa de transporte ferroviário, pelo contrário, ele é um empregado em regime de CLT. Tá? Então temos aí o controlador de tráfego ferroviário, o operador de escala, o manobrador, que ele é um profissional
vamos comparar na área marítima com um agente de manobra e docagem, né? Mas o manobrador ele é responsável por executar as manobras dos vagões e as locomotivas. Então ele vai receber as orientações de um agente de estação, tá? Engatando, desengatando os vagões para poder organizá-los, tá? Manipulando as chaves e respeitando esses procedimentos da concessionária de transporte ferroviário. Tá? Então ele tem uma relevância grande, por quê? Porque para todo aquele quebra-cabeça, a gente brinca que montar transporte ferroviário é que nem brincar de Lego, porque temos que fazer a montagem dos vagões, então o manobrador ele é importante por conta disso, ele vai deixar tudo pronto para o maquinista, no caso, fazer o trabalho. Tá? E que nada dê errado também. Então, o maquinista é aquele, vou falar do maquinista agora, que é o responsável diretamente pela condução do trem. Tá? Tanto que, para muita gente, está acostumada a pegar metrô, ou está acostumado a trabalhar na área de transporte de cargas, no pátio do porto, vai ter oportunidade de conhecer um maquinista na área de transporte ferroviário. Então ele vai, na realidade hoje a maioria dos vagões eles já são trabalhados de forma automática ou semiautomática, mas ainda tem um outro trabalhado de forma manual, tá? Eles geralmente passam no processo seletivo, passam por treinamento da empresa e, além disso, além da condução, que é uma responsabilidade muito grande, tá? Até porque quando se trata de transporte de passageiros, transporte de cargas, muita gente pula no meio da via, carro atravessa quando não é para atravessar. Aqui, quando se trata, por exemplo, de VLT, metrô, muita gente atravessa, muita gente se joga no trilho. Então, ele tem um papel muito importante. É uma profissão também intensa, de risco, e é uma grande responsabilidade. Tá? Então, falei do maquinista, falei do manobrador, tá? Falei do operador de escala, do controlador de tráfego aquaviário, do técnico em manutenção em sistemas metroviário, que é uma outra profissão trabalhada também. Ele vai trabalhar os sistemas eletroeletrônicos, é como se fosse um profissional da área de TI voltada, né, e mecânica voltado para o transporte ferroviário, tá? E vai realizar ou a manutenção elétrica de locomotivas, ou a ronda de linha, que é o que a gente chama. Há também operador mantenedor de via. São várias profissões, e por isso, quando agora saiu essa semana passada, quando a Rumo diz, eu falo aqui da Rumo porque a Rumo, ela deu uma entrevista, o diretor da Rumo deu uma entrevista recentemente para o governo do estado, né, junto aí o governo do estado de São Paulo, dizendo de geração de milhares de empregos. E quando se fala em geração de milhares de empregos, a gente não está brincando, na realidade, inclusive, a ideia seria realocar empregos que seriam perdidos no Porto de Santos, trazer pessoas que já trabalham no Porto e recapacitar essas pessoas para trabalharem na área ferroviária, porque a área ferroviária emprega muito, parece que não, mas emprega muito. Então veja, um vagão vai demandar aí 2, 3, 4, são 5, 6, 10 pessoas, mesmo com toda a automação que vai vir para o Porto, na área ferroviária, vai ter muita gente que vai ser empregada, direta e indiretamente. Então, a estimativa é realmente de um aumento de empregabilidade e, claro, mediante qualificação, capacitação. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a pergunta aqui. Não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Para quem fez a pergunta, vamos ver, consegui. Se o direito ferroviário é uma das disciplinas do curso de transporte ou está no curso de direito marítimo e ferroviário, é uma das disciplinas da pós-graduação em direito dos transportes, Ismael, tá? Então, na área do direito marítimo e portuário, vai ser tratado a parte do marítimo, do portuário, eventualmente agora também vai ter a pós em aduaneiro, né, aduaneiro e tributário. Agora, direito ferroviário, ou transportes ferroviários, está na pós em direito dos transportes. Aí vão ser trabalhados modais como o aéreo, tá, o próprio direito rodoviário, professores Douglas, professora Vanessa, que estão aqui conosco, passaram por aqui, são professores da parte de transporte rodoviário, grandes conhecedores da advocacia voltada para transportadoras, tem muito conhecimento, e então temos professores incríveis trabalhando na nossa pós.
tá? Então está lá no portfólio de direito dos transportes, e marítimo e portuário é uma outra pós que vai focar muito para o modal marítimo, os contratos internacionais de comércio, tá? E a parte do portuário, que temos aqui, por exemplo, professora Nájila, professor Antônio Lauan, professores do curso, brilhantes, que além de gravarem as aulas, estão sempre, toda semana aí com mentoria, com chat. Então também esse é o diferencial da MLO, as mentorias, os chats, tá? E, bom, eu fico aqui à disposição, procurei ser bem rápida para não perder muito timing, para não perder muito tempo. Eu fico à disposição para algumas perguntas. Quem tiver algumas perguntas, posso falar um pouco das estimativas, de alguns planos aí para os portos do Nordeste, do Arco Norte, da região Sul, o próprio Porto de Santos, região Sudeste, Vitória, em Espírito Santo também, Porto Importante. Temos muitas estimativas e muita previsão de investimento para o setor portuário, para o setor ferroviário nos próximos anos. Gostaria de agradecer a presença do Caio Moretti, Caio Moretti, que é o nosso presidente do SENEP Santos, Centro de Excelência Portuária, vinculado à SPA, Santos Port Authority. Muito obrigada pela presença, Caio. Lembrando que eu também sou professora do SENEP, no curso de Fundamentos de Logística e Ambiente Portuário, tá? E é isso. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de perguntar alguma curiosidade. Faltou falar, lembrei aqui, né? Alguém tinha pedido para falar do marco regulatório, acho que foi o Luiz. Bom, Luiz, em termos de marco regulatório, o Brasil, já há um bom tempinho, o Brasil ele vem passando aí por uma necessidade de reestruturação do marco legal, do marco regulatório do transporte ferroviário, tá? Então, nós hoje, né, atualmente, tramita no Senado o projeto de lei do Senado 261 de 2018, que é o projeto que visa reestruturar todo esse marco regulatório e trazê-lo para a realidade, inclusive para tirar para deixar uma coisa única, né, para tirar a quantidade de legislação desconexa e desatualizada que ainda versa sobre transporte ferroviário no Brasil. Tá? Comex Girls, obrigada pela pergunta. Olha, se eu não me engano, nós temos a Rumo, tá? E a própria MRS. São as duas empresas que atuam aqui na malha ferroviária paulista voltadas ao transporte e ao Porto de Santos. Tá? Então nós temos a Rumo Malha Paulista, lembrando que tem a Rumo Malha Sul também. Deixa eu só até olhar aqui, inclusive esse mapa está atualizado no nosso curso da MLO. Estou dando aumentando aqui, tá? Nós temos exatamente, tá? A própria Rumo, ela tem a malha norte, a malha sul, a malha oeste, a malha paulista e a malha central, tá? E aqui no Porto de Santos também opera a MRS, certo? Então, eu agradeço aí as perguntas. Fora isso, outros investimentos, Ferrovia Tereza Cristina, Transnordestina Logística, a MRS Logística, tá? Vale, VLI, a própria VLI Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferroeste, Transnordestina Logística SA, que está em construção, a Integração Logística, tem a Ferrogrão também, e o projeto Rumo, tá? Bom, a princípio seria isso, né? O nosso bate-papo seria esse. Eu fico à disposição para mais alguma pergunta, tá? Que vocês tenham. E é isso. Vamos finalizar. Temos aí mais ou menos uns 5 minutinhos. Volume de exportação ferroviária. Muito difícil, Comex Girls. Eu já havia falado justamente isso, né? O Brasil ele tem ali na divisa com a Argentina, muitas vezes a carga chega lá, depois ela é embarcada pelo modal rodoviário, muito por conta de questões tributárias e aduaneiras, que é acordo de bitributação, acordo, por exemplo, a NTT, ela tem acordos bilaterais com países como a Argentina, como o Uruguai, para transporte rodoviário. Agora, para transporte ferroviário, ainda não temos. Não temos, e é até engraçado isso, né? Muito também por conta de questões operacionais e falta de investimento, tá? Então, é bem difícil mesmo ter volume de exportação
ferroviária. Quando tem, é o que eu mencionei. Chega lá na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, que são as fronteiras onde há malha ferroviária ainda, e depois é embarcado via rodovia. Tá? Aí existia um projeto muito lá atrás, muito longínquo, de uma integração com a Argentina, Uruguai, Chile também, chegar até a ideia de uma integração chegando até o Chile, para integrar toda a América do Sul, né, países que inclusive não fazem divisa com o Brasil, mas essa ideia não saiu do papel. Tá? Não saiu do papel. O Mercosul, infelizmente, não serviu para essa integração da malha logística, exemplo do que já acontece na União Europeia, tanto para transporte de passageiro quanto para carga. Tá? Olha, Ismael, Porto do Açu, tá? Pelo mapa que eu estou visualizando aqui, Rio de Janeiro, seria a própria MRS, tá? Pelo menos, e a Centro-Atlântica. A Centro-Atlântica vai aqui mais para baixo, para o Rio. Agora, para o Porto do Açu, seria a Centro-Atlântica ou MRS. Pelo menos é que eu estou visualizando aqui no mapa atualizado da Valec, tá? É um mapa agora de 2020. Mas eu posso estar enganada. De cabeça, realmente, eu não tenho 100% certeza. Olhando o mapa, eu visualizo que seria MRS ou Centro-Atlântica. Se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade, tá? Doutora Eloá, amiga querida, grande colaboradora, parceira aí no Rio de Janeiro, obrigada pela presença. Bom, é isso, gente. Temos aí mais alguns minutinhos. Eu gostaria de, mais uma vez, reiterar o convite para a participação no Congresso da MLO Academy. Estarei lá, estarei participando junto com o Dr. Antônio Lauan, junto com outros colegas que são professores da MLO. Mais um ano participando, estou desde o primeiro junto com outros colegas. Não poderia deixar de parabenizar, eu acho que ela não está aqui também porque é aniversário dela, né? A doutora Larissa Cunningham, pessoa muito querida, amiga muito querida, professora também da MLO, parceira, coordenadora, lá em Curitiba, está fazendo aniversário hoje, meus parabéns. Fora isso, convidar para quem estiver presente e ainda não é aluno da MLO, participe dos cursos, vem para a MLO, esse mês tem Black Friday MLO, tá? Temos aí descontos de 45% até 90% nos cursos e nos livros, tá? mlobrasil.com.br. E gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram aqui até o final, Natércia, Luiz, eu brinco, né, que a gente tem total liberdade com os alunos, eu brinco que eu ainda estou conhecendo toda a malha ferroviária brasileira de norte a sul, porque ainda não conheço tudo pessoalmente, mas estou fazendo visitas para conhecer tudo pessoalmente. Então a ideia é cada vez mais, mensalmente, a gente se atualizar para trazer as informações para quem é aluno e colaborador e ouvinte da MLO. Tá? Muito obrigada, Marco, Éder, Ismael, doutora Vanessa, professora Vanessa, na parte de rodovias, grande conhecedora, gratidão pela presença e ficarei por aqui, tá? Tenham uma boa noite a todos, venham para a MLO, venham fazer os cursos, estou à disposição nas minhas redes sociais, meu Instagram é @prof.advmcgontijo, tá? Muito obrigada aí para todos que estiveram conosco na live e fico à disposição. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Meu amor.